Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, meus amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar aqui da Rádio e TV Fraternal, que todo mundo sabe, que todos que nos acompanham, vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20 horas. E é com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos para esse momento tão prazeroso da semana, que é falar e estudar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Muito bom. Vamos lá. Hoje a gente, já vou antecipar para vocês o capítulo e o tema do Evangelho de hoje, para vocês ir se preparando. Perfeito? A gente vai tratar do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre os itens 6 e 7. Olhai as aves do céu. Legal? Então, vocês que já estão acostumados a nos acompanharem aqui em todas as quartas, sabem que lá no YouTube, logo abaixo do vídeo, tem lá o texto para vocês poderem acompanhar, perfeito? E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá certo? Vai ser um prazer aqui tê-lo conosco nesse momento de oração tão importante para todos nós. Legal? Bom, queria dizer também que a Fraternal está presente em todas as mídias e a gente fica muito contente quando cada um de vocês curte os nossos conteúdos. É muito importante para nós, né? Esse feedback também de vocês, para que a gente possa melhorar e alinhar aqui a nossa programação. Legal? Muito bem, pessoal. Hoje eu estou acompanhado aqui da Márcia. Olá. Do Jefferson. Boa noite. Tá? Eu sou o William, farei a condução do Evangelho de hoje. A Márcia fará a nossa prece inicial e a leitura. Né, Márcia? Pode ser? Pode, claro. E o Jefferson fará também a vibração final. E assim nós tocaremos o nosso estudo de hoje. Perfeito? Eu gostaria de lembrar a todos também que a gente tem aqui o nosso livro de intenções, que está aqui, e você que gostaria de enviar um nome, o teu próprio nome, o nome de algum familiar ou amigo que está precisando de um apoio, de uma boa vibração, mande para cá. Nosso WhatsApp está aí no gerador de caractere, envie para cá, que o pessoal da direção vai acolher com o maior carinho, inserir aqui para que essa pessoa receba todos os fluidos, essa vibração importante para o nosso tratamento espiritual. Legal? Então, vamos dar início, então? Podemos? Claro. Então, vamos Na lá. verdade, é isso. Na verdade, eu ia pedir para você fazer a prece, né? Pode ser? Sim, vou fazer a prece. Vamos lá. Claro. Vamos lá. Então, assim, nós vamos acalmar o nosso coração, elevar o nosso pensamento, nos conectando com Deus, a Jesus, a Maria e a toda a legião do Evangelho. Primeiramente, agradecendo mais uma vez a essa oportunidade, pedindo que eles nos abençoe, nos ilumine e nos eleve o nosso pensamento. Que esse Evangelho seja para todos nós um momento de aprendizado, que a gente possa nos aprimorarmos moralmente e espiritualmente dentro da doutrina de Jesus, para que a gente possa cada vez mais sermos um instrumento de melhor trabalho nas suas mãos. Pedimos também para que nesse momento em que o mundo está passando por umas guerras, por sofrimentos tão grandes, pedimos que eles também façam com que esses governantes tenham um pouco mais de consciência e amenizem um pouco essa turbulência ao qual o nosso planeta passa. Que através do nosso Evangelho, a gente possa emanar a todos os lugares vibrações também de paz e de amor. Infinito e eterno Espírito do bem, dá-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dá-nos melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dá-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dá-nos, finalmente, uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então eu já vou ler o texto para que a gente possa depois fazer os comentários. Capítulo 25, buscai e achareis, olhai as aves do céu.
Não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem e nem a traça, e onde os ladrões não os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo que vestireis. Não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem fazem provimentos nos celeiros, e que, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerei como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um destes. Pois, se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno de Deus, veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos cobriremos. Porque os gentios que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus capítulo 6, de 19 a 21, de 25 a 34. Se tomássemos essas palavras ao pé da letra, elas seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho, e consequentemente de todo o progresso. Segundo esse princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais não seriam postas em atividade. Se essa tivesse sido a sua condição normal na Terra, ele jamais sairia do estado primitivo. E se adotasse agora esse princípio, não teria mais nada a fazer. É evidente que não poderia ter sido esse o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que ele já dissera em outras ocasiões, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem casa, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Não se pode ver nessas palavras, portanto, mais do que uma alegoria poética da providência, que jamais abandona os que nela confiam, mas que com a condição de que também se esforcem. É assim que nem sempre os socorre com ajuda material, inspira-lhes os meios de saírem por si mesmo de suas dificuldades. Ver capítulo 27, item 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê conforme for necessário. Mas o homem insaciável dos seus desejos nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo, e é então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver entendido as advertências da voz da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, para que isso lhe sirva de lição no futuro. Muito bem, pessoal. Então, hoje o texto do Evangelho nos convida a refletir sobre a escolha, né?
entre as coisas materiais e as coisas espirituais, que é uma tarefa difícil para nós aqui nessa fase evolutiva ainda é. A gente, se for levar ao pé da letra o texto desse capítulo, Jesus, quando diz que a gente deveria nos concentrar nas questões espirituais e não tanto nas questões materiais, que na verdade o texto diz a exemplificação das aves no céu e dos lírios no campo, né? As aves estão no céu, elas se alimentam, elas não fazem nada, elas não plantam para isso, os lírios não se fiam, enfim. Mas a gente tem que fazer um paralelo e entender que Deus nos deu a capacidade para evoluir. É essa capacidade que a gente tem que entender nesse texto. A gente não deve abandonar as coisas e ficar esperando sentado as coisas acontecerem. Deus nos deu sabedoria para que a gente busque o nosso crescimento. Imagina se todos nós ficássemos parados, sentados, esperando, aguardando o amanhã. Né? Acho que a gente não teria evoluído, acho que o nosso planeta estaria ainda um pouco estagnado, um pouco mais do que está. Mas, na verdade, a gente deve entender o texto de uma maneira conceitual. Deus nos muniu da inteligência. Então, a gente deve utilizá-la para o nosso crescimento. Tá certo? Espiritual, principalmente. Material é quase que uma coisa automática. Né? E no meu entendimento, eu acho que a grande questão é a fé. Porque a gente tem pouca fé. Quando a gente se preocupa mais com o dia de amanhã, é um exemplo de pouca fé. A gente fica naquela angústia de querer resolver os problemas materiais, os problemas futuros, né? Na expectativa de resolver uma questão daqui uma semana, no dia seguinte. E às vezes isso acaba trazendo problemas para a gente. Então eu acho que a grande mensagem do texto de hoje é para que a gente eleve a nossa energia, o nosso pensamento para as coisas do céu, para as coisas de Deus. Né? Em primeiro lugar, o plano espiritual, para que a gente possa estar equilibrado, buscar o nosso entendimento. É lógico, como diz o texto, a gente não deve nunca esmorecer e ficar calado, esperando as coisas acontecerem. Nós temos energia e inteligência para tal. Tá certo? Mas eu acho que a importância desse texto é esse paralelo, esse entendimento. A gente tem a inteligência, tem a condição para a nossa evolução. É isso que eu entendi. Agora eu vou passar para os meus amigos me corrigirem. Eu acho que não existe correção, né? Você foi muito claro. E eu penso que se nós adotássemos o comportamento inicial do início do texto e levássemos em conta que Deus proverá e fechássemos os nossos braços, cruzássemos os nossos braços e ficássemos esperando, estaria errado. Né? Simplesmente esperar que Deus provenha alguma coisa para nós sem a gente buscar. Existe lá outra parte do Evangelho que está: buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Então não existe nada de esforço que não precisamos estar comprometidos com aquilo. O que deve acontecer muito com as pessoas, conosco, desde essa época que Jesus deu esses exemplos, é que a gente não observa essas coisas. Nós damos muitos valores realmente à parte material. A gente se envolve de um jeito com as nossas rotinas diárias que a gente muitas vezes não consegue observar as coisas verdadeiras que nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Família, amigos, pessoas que estão chegando ao nosso encontro, sentimentos que vão se criando. Não, a gente se preocupa com o carro que vai ser
vai ter que ser trocado, se preocupa com a televisão que tem que ser trocada por outro modelo, se preocupa com geladeira, se preocupa com sapato, com roupa, e está sempre preocupado em querer mais coisas materiais. Não que a gente, não vamos também nos punir a ponto de achar que a gente não pensa também no lado espiritual. Nós pensamos sim no lado espiritual, muitas vezes, tanto é que a gente se compromete a estar fazendo o nosso evangelho, e muitas famílias que nos ouvem agora fazem os seus evangelhos, tentam também entender e compreender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Porém, na leitura é um comportamento, mas no dia a dia, na rotina, é outro comportamento. Ainda o pensamento sobressai sobre os bens materiais. Então, acho que a grande lição, o grande exemplo que Jesus quer nos passar aqui é que, sim, Deus nos proverá de acordo com as nossas necessidades, porque Ele conhece as nossas capacidades. Então, Ele sabe que cada um de nós temos as nossas capacidades para poder desenvolver coisas que não nos falte nada. Nós mesmos vamos trabalhar para que não falte nada para a gente com a própria inteligência que nos foi dada, com as capacidades que nos foi dada, sem esquecer os valores morais, os valores espirituais, sem colocar isso, os valores materiais, na frente dos valores espirituais. Que é uma função e uma tarefa muito difícil de adotar na nossa rotina diária. A gente está sempre comprometido com o lado espiritual, mais do que com o lado material. É muito difícil. Mas é por isso que nós estudamos o Evangelho, é por isso que a gente está aqui hoje, por isso que talvez a gente vai ter que ler esse texto aqui muitas vezes. Vale a pena, inclusive, observar aqui, quando ele pede para ver capítulo tal, que deve ter ali um complemento, certamente, ver capítulo 27, ver capítulo 5, item tal. É importante que a gente, depois daqui do nosso Evangelho, vá lá e leia, para ter um complemento sobre essa lição, que é uma lição. Deus proverá? Sim, mas eu preciso correr atrás. Sim. Eu, além de tudo que vocês falaram agora, eu vi mais alguma coisa aqui. Lendo o texto hoje e estudando alguma das mensagens que a gente recebeu, o que eu vi aqui também é assim, porque para nós, seres humanos, nos tornamos tão egoístas, né? Porque a gente procura, como ele disse, juntar tesouros, né? Juntar a parte material, que Deus quer que a gente faça isso. Ele não está aqui dizendo que é errado ter o bem material, até porque materialmente a gente precisa de coisas para viver nesse planeta. Mas também quando a gente conseguir isso, olhar também a quem não teve a mesma capacidade da gente de criar esses bens e prover eles também, né? De dividir isso, passar esse tesouro para outras pessoas e não simplesmente guardá-los para nós, né? Eu acho que também é uma das coisas que a gente pode tirar desse texto, né? Trabalhar, criar, mas também pensar no próximo também. E quando ele diz aqui das aves, é interessante que é o quanto que a gente precisa ter fé, como o William disse, vocês disseram, nos momentos aqueles que a gente acha que não vai ter o suficiente, né? Então, acreditar que Deus sempre, como você disse, nos dará a capacidade de termos aquilo que é necessário, não o excesso, mas o necessário. Sempre Deus, se a gente acreditar, confiar nele e trabalhar, nunca faltará realmente para a gente, né? É essa fé que ele precisa que a gente tenha nele, né? Isso mesmo. E aí, num dos textos também que a gente ouviu, ele teve uma frase que eu achei interessante, que é da ave, né? Que a ave, quando ela voa, ela pousa num galho, sem se preocupar se aquele galho vai cair ou vai suportar o peso dela. É engraçado que o texto diz também que ela não acredita no galho, ela confia na capacidade dela, que se acontecer alguma coisa ela vai voar. E eu acho que é exatamente essa fé que Deus quer na gente, né? Essa fé de que se algo de ruim, alguma coisa faltar, Ele vai nos ajudar a voarmos e encontrarmos a estabilidade necessária, né? O que você comentou aí me fez lembrar de uma outra passagem do Evangelho, que diz que aquele senhor, que ele era orgulhoso da produção dele, e enchia os silos com grãos, e cada vez ele queria encher mais, e mais, e mais, e mais, construía vários silos para que pudesse produzir mais e mais.
E foi dito para ele, mas por que tudo isso se essa noite mesmo você já não vai estar mais aqui? Exatamente. Então, essa preocupação de ter, sem saber o que fazer. O que fazer? Ninguém vai levar nada do que está aqui. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter mesmo, Sim. né? De não querer ter mais do que aquilo que nós precisamos para viver. Momento. Exatamente isso. É isso aí. É isso aí. Até tem um trecho curto aqui que diz uma coisa que tem tudo a ver com o que vocês colocaram, que diz assim: Deus provê o necessário para a nossa evolução. No entanto, muitas vezes nós sofremos porque nos tornamos insaciáveis, focando no supérfluo e esquecendo os verdadeiros tesouros da alma. Né? Exatamente É verdade? isso. É só É tão linda. a ganância, né, de ter, mas ninguém leva. Muito bom. Muito bem. E você em casa, como que vocês interpretaram esse ensinamento de hoje, o evangelho de hoje? Importante que também vocês façam essa roda de discussão para que, na geração de dúvidas, aconteça aquilo que o Jefferson acabou de colocar, né? A gente tem que sempre buscar material complementar, às vezes, para entendimento de um determinado assunto, né? Então, ninguém sabe, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe tudo. Então, a gente tem sempre que se apoiar em materiais bons, né? Para que a gente possa melhorar nosso entendimento, nossa qualidade de informação. Legal? Muito bem, pessoal. Então, eu vou pedir agora para o Jefferson fazer a nossa prece e liberação final. E aproveitando esse ambiente, onde nós aqui recebemos todas as influências positivas de nossos amigos espirituais que nos acompanham no nosso Evangelho, e certamente também na casa de cada um de que hoje está nos acompanhando, também terão ali seus amigos espirituais nos acompanhando, criando aquele ambiente de paz, de luz, de tranquilidade. Vamos aproveitar essa tranquilidade e agradecer. Agradecer sempre a oportunidade de estarmos relacionando com pessoas, de estarmos reunidos com amigos, com a intenção de aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E que essa luz que aqui se cria neste momento possa ser levada a todos os lares que necessitam de um carinho, de um apoio, de uma bênção. Que todas as doenças, que todos os problemas, que todas as causas impossíveis que nós muitas vezes encontramos dificuldade nela, sejam acalmadas, porque Deus realmente está nos olhando e nos dando as oportunidades certas nos momentos certos para resolvermos todas as tarefas pendentes que nós mesmos nos comprometemos a realizar, com paciência, sem apavoramento. Dia após dia, nós vamos resolvendo todos os problemas, aprendendo todos os dias um pouquinho mais. Que essas energias chegam a todos os lugares, dos presídios, dos hospitais, onde as pessoas nesse momento precisam de um carinho, de um abraço, de um bálsamo. Que o nosso lar seja limpo, que a nossa semana seja abençoada, que possamos nos encontrar aqui novamente na próxima semana, para mais um estudo do Evangelho. E com a oração do Mestre Jesus, nós pedimos licenças e agradecidos. Com a oração do Mestre Jesus, faremos o encerramento do dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações das nossas próprias imperfeições, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, amigos. A gente está encerrando agora nosso Evangelho de hoje, muito felizes em tê-los aqui novamente conosco. E aguardamos novamente todos na próxima quarta-feira, às 20 horas. Perfeito? Um grande abraço, fiquem todos na paz de Deus. Até mais. Tchau.
Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.